Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam como um eco vazio? A psicologia chama isso de desamparo aprendido, mas a Bíblia sugere algo muito mais sinistro. Existe um estágio onde o silêncio de Deus não é um teste, nem uma espera. É uma sentença. O detalhe mais perturbador sobre o silêncio divino não é a ausência de voz. É o que acontece com a sua mente quando ele finalmente para de interferir. Nós fomos ensinados que Deus está sempre no controle, movendo peças e corrigindo caminhos. É uma ideia confortante. Mas e se o maior castigo bíblico não for o fogo, nem a tempestade? O ápice da fúria bíblica é a passividade. Imagine uma criança correndo em direção a um abismo. O pai grita, o pai segura, o pai castiga para impedir o desastre. Mas agora, imagine o pai que simplesmente cruza os braços e observa. A neuropsicologia explica que o silêncio absoluto é a forma mais refinada de tortura. Na teologia oculta, isso tem um nome, e você pode estar vivendo isso agora sem saber. Existe um conceito no capítulo 1 de Romanos que faz qualquer teólogo sério tremer. A frase é: Deus os entregou. 3 palavras que carregam o peso de um buraco negro. Não é que Deus os expulsou, é que ele parou de resistir. Psicologicamente, o ser humano possui mecanismos de freio. A culpa, o remorso, o medo do amanhã são como cordas invisíveis, segurando nossa natureza mais sombria. Quando o silêncio de Deus se torna absoluto, essas cordas são cortadas. Você começa a fazer o que quer. Você prospera no erro. Você não sente mais o peso na consciência. E é aqui que o perigo mora. Acreditamos que o silêncio significa aprovação, mas o silêncio pode ser apenas Deus retirando a mão do freio de um carro que já está no precipício. O silêncio não é a ausência de Deus, é a presença da sua omissão voluntária. Mas como saber se o silêncio que você ouve hoje é paciência ou desistência? Existe um sintoma comportamental que revela exatamente em qual estágio você está. E o mais assustador, o cérebro humano prefere a autodestruição ao vazio absoluto. O profeta Amós falou sobre uma fome que assolaria a terra. Não fome de pão, nem sede de água. Uma fome de ouvir a voz. Imagine o isolamento da alma quando você grita no escuro da sua própria mente e não encontra nada além do seu próprio ego. O livre-arbítrio total é o inferno na terra. Sem a interferência divina, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias vontades. Nós nos tornamos nossos próprios deuses. E não existe Deus mais cruel do que o desejo humano sem limites. O silêncio de Deus é o momento em que ele diz: seja feita a sua vontade. E não existe frase mais aterrorizante do que essa, pois quando a sua vontade é tudo o que resta, você percebe que não tem mais para onde ir. Talvez você esteja orando por uma resposta que não vem. Talvez esteja angustiado com o vazio no peito. Mas entenda, a sua angústia é o sinal de que a corda ainda não foi cortada. A dor do silêncio é a prova de que você ainda não foi entregue. Porque o verdadeiro silêncio de Deus você não sente. Você não questiona. Você apenas desvanece na própria escuridão. O som do abandono é o conforto absoluto no erro. Se você ainda consegue sentir medo do silêncio, então ainda existe esperança. Mas a pergunta que fica é: até quando a sua mente suportará o peso de ser o seu próprio guia? Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Ou já experimentou aquele conforto estranho de não sentir mais culpa por nada? Eu quero saber se você acredita que o silêncio é uma forma de proteção ou o início do fim. Talvez a resposta que você procura esteja justamente no fato de você ainda estar perguntando: